tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre a formação do preço no gráfico, beleza? A gente vai falar um pouco sobre como que os preços são formados, aqueles candles, né, que a gente analisa ali na tela, como são formados os candles, como que esse preço é formado, ele tipo, o que que movimenta esse preço? Ele movimenta do nada, por um computador simplesmente, como que isso funciona? Tá? Qual a importância disso? Isso é muito importante para o especulador, né? Preço. A gente vai falar um pouco de diferença ali entre preço e valor, né? Para ficar bem claro aí para todos vocês, beleza? Vamos pro vídeo? E não esquece, hein? Dá aquela curtida e se inscreve no canal. Dá aquela força aí pra gente. Valeu, galera! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aí aquela interpretação do gráfico, né? Do candle. O que que é um candle? Como que funciona a formação desse preço? É, isso é um computador que vai fazer esse preço se movimentar? Como que isso funciona na prática? Depois a gente vai fazer uma análise gráfica de figuras gráficas, mas essa é uma outra análise mais para frente em outro vídeo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o básico. Eu vou falar para vocês aí candles, né? Na tradução para o português significa velas, né? Muita gente fala gráfico de velas. Quando a vela se movimentar, né? Significa o candle é igual a vela. Ele mostra a oscilação do preço se analisado demonstra padrões, né? Podendo ser previsto os movimentos para onde ele vai seguir. Ou seja, se você começa a estudar sobre padrões de candle, interpretar as figuras dos candles, né, como que ele se movimenta, você vai conseguir identificar padrões e identificar para onde o preço ele pode se movimentar ali, seja para cima, seja para baixo, tá? Candles verdes. Os candles verdes eles demonstram a alta do preço de um ativo, né? O preço está subindo. Então, sempre que você vê um candle verde na tela, significa que o preço daquele ativo, daquele bem, né, que você está analisando, ele está subindo, né? Se o candle está verde. Se o candle está vermelho, ele demonstra a baixa do preço daquele ativo que você está analisando, o preço caindo, tá? Bom, aqui, gente, basicamente é como que é o candle, o corpo de um candle, como que ele funciona? Ó, esse aqui é um candle verde, é um candle de alta, tá bom? Candle de alta. O preço ele estava aqui, aqui foi a abertura dele, onde eu estou colocando o mouse. Aqui foi a abertura do preço, né? Vamos colocar um exemplo. Suponhamos que aqui, vamos colocar um ativo aqui. O que a gente vai negociar aqui nesse ativo? Suponhamos que esse ativo aqui seja, vamos colocar aqui petróleo, tá? Petróleo, beleza? Show, beleza. A gente está analisando então o petróleo. Esse é o preço do petróleo, vamos falar assim, tá bom? Aqui foi a abertura do preço desse candle, né? Então aqui foi a abertura, ó. Então aqui o petróleo ele estava custando, vamos colocar 12 reais, tá? Vou colocar em reais para ficar tudo mais fácil, ó. 12 reais aqui na abertura, beleza? Bom, e ele veio aqui embaixo, a hora que ele abriu, ele buscou aqui embaixo, ó. Quando ele abriu, ele veio e caiu, o preço caiu, tá? O preço caiu, ele chegou a 11,50, tá? Ele chegou aqui a 11,50, foi a mínima, ó. 11,50 foi a mínima dele, ó. Aí ele voltou, né? Suponhamos que esse preço aqui seja o preço em, vamos colocar 1 hora, tá? Então, esse aqui foi o preço trabalhando, né, dentro de 1 hora. Então, dentro de 1 hora, esse preço ele se movimentou para caramba, né? Não sei se você está pegando aqui a visão, mas dentro de 1 hora, esse preço aqui, tá? Vamos supor que esse gráfico aqui, ele está mostrando a formação do preço em 1 hora. Ele abriu aqui a 12 reais, veio aqui a 11,50, logo depois de 20 minutos aí, 10 minutos da abertura, ele veio aqui, custou 11,50, né, o barril do petróleo. Voltou, começou a subir, olha, começou a subir, começou a subir. Vamos fazer aqui de lápis mesmo, ó. Aqui ele veio para, ó, ver se eu vou dar conta de escrever 12,50 por aqui.
aí ele chegou a R$ 13, tá? E foi subindo, ó. Foi subindo. Vou fazer assim, ó. Foi subindo, foi lá em cima, olha a máxima dele, ó. Isso dentro de uma hora, tá? Dentro de uma hora, olha a máxima dele aqui. Na máxima dele, ele chegou a custar 15,50, tá? São tudo suposições aqui, tá, gente? Só para entender. 15,50 foi a máxima dele, ele voltou e fechou aqui, ó, a 14, tá? Ele voltou e fechou aqui a R$ 14 o barril do petróleo. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar isso aqui juntos, ó. Ele abriu o preço desse ativo, né? O preço do petróleo, ele abriu a R$ 12 na hora que o candle abriu. Ele oscilou, ele foi a 11,50, que foi a mínima. Ele deixou um pavio, né? Ou sombra, tem gente que chama isso aqui de sombra ou pavio. Voltou, começou a subir, ele chegou a 12,50, ele chegou a R$ 13, ele chegou a R$ 14, tudo isso dentro de uma hora, tá? E o preço movimentando ali dentro desse período de uma hora, ele movimentando, vai para cima, vai para baixo. Ele chegou na máxima de 15,50, tá? Chegou na máxima de 15,50, mas depois recuou, deixou outro pavio, né? Outra sombra aqui e fechou o fechamento. Mínima, abertura, mínima, máxima, fechamento. Fechou a R$ 14 o barril do petróleo, tá? Conseguiram entender isso aqui, galera? Ficou claro? Fala para mim nos comentários. Eu gosto de ser bem didático, gosto de aprender também com vocês. Vamos lá, ficou claro isso aqui? Vamos continuar a apresentação? Vamos para a apresentação. Então aqui a gente falou de abertura de candle, a gente falou de mínima, máxima e fechamento, tá? A mesma coisa aqui no candle vermelho, né? Aquele anterior era um candle de alta, esse é um candle de baixa, tá? Um candle de força de baixa, de força vendedora. O ativo aqui, muita gente vendendo e ele está caindo o preço. Quando tem muita gente comprando, ele se valoriza. Quando tem muita gente vendendo, ele vai caindo ali o preço, beleza? Então, ó, sombra superior máxima, né? Onde o preço atingiu a máxima. Aqui foi a abertura, né, do candle, significa que ele abriu aqui. Se ele fechou vermelho, é porque ele veio para baixo. Não tem como ele ter aberto aqui, né? Aberto aqui e fechado aqui. Tem como ele ter aberto aqui e fechado aqui. Se ele ficou vermelho, ó, se esse candle ficou vermelho, ele abriu aqui, tá? É a abertura. Vamos colar lá. Vou ser bem rápido, porque senão a aula vai ficar grande. Mas, ó, esse candle ele abriu aqui e ele fechou aqui, tá? Vou escrever aqui, ó. Abertura, beleza? A abertura foi aqui. E o fechamento foi aqui embaixo. Por quê, Fábio? Porque ele fechou vermelho, ó, candle de baixa, tá? A sombra máxima superior, a sombra mínima inferior, onde o preço custou mais caro, aonde ele abriu, aonde ele fechou e onde ele foi a mínima, né? Onde custou mais barato aqui. O candle, ele para se movimentar, ele precisa de um push, ele precisa de um empurrão, né? Push seria ali empurrar, né? Como se fosse um carrinho de flexão ali. Ele precisa de alguma coisa para empurrar ele para cima ou para baixo, né? Seja uma notícia, seja uma decisão do governo, seja uma decisão positiva, negativa, uma notícia positiva, uma notícia negativa, que vai fazer ali aquele preço se movimentar para baixo, tá? Ou para cima. E até mesmo oferta e demanda, né? Tem oferta e demanda. Poxa, tem muita oferta daquele produto, tem muita oferta de, sei lá, petróleo no mercado. Se tem muita oferta, o valor dele, preço, opa, valor não, preço vai cair, né? O preço vai cair. O preço daquele ativo ele vai cair se tem muita oferta no mercado. Se a oferta está cada vez menor daquele ativo, então ele começa a se tornar escasso. Então o preço ele vai se valorizar, certo? Então, oferta e demanda vai influenciar o push do candle, né? Para ele ir para cima ou para ele ir para baixo. Uma notícia positiva ou negativa, uma decisão do governo, dependendo do ativo que for, se for ações de uma empresa, dependendo da atitude do CEO da empresa, da presidência, para investimentos, para pesquisas e desenvolvimento, tudo isso vai ser o push que vai movimentar o candle, seja para cima ou para baixo, tá bom? Ó, aqui é o preço do dólar, né? É o dólar, né? Dólar americano. Eu estou aqui com o gráfico em uma hora, eu te pergunto, o que é que faz esse preço se movimentar, né?
que faz ele se movimentar? É um computador, é um cara atrás desse computador que fala, eu quero que o preço suba, eu quero que o preço vá para baixo? Não, não é nada disso, galera. O que movimenta o preço de um ativo, a gente falando do dólar, o que movimenta o dólar, né? O que movimenta esse preço? Notícias, tá? Notícias vai movimentar o dólar. Vamos lá, mais um aqui. Decisões do governo, do Fed, né? Que é o Banco Central Norte-Americano. Tudo isso daqui, ó, a fala de um presidente, quantas vezes a gente já viu aqui no Brasil, né? A fala de um governante, né? Ou um presidente ou algo do tipo, pode movimentar o preço de um ativo, a gente sabe disso. Aqui no Brasil, quantas vezes a gente viu, né, com essa troca de governo, com esses detalhes aí que vem acontecendo, a nossa bolsa de valores, o Ibovespa, entrar em queda por causa de uma fala mal colocada ou uma fala sem pensar, né? Bem idiota de alguns dos nossos governantes aí, que fez entrar em queda ali a nossa bolsa de valores. Muitas vezes uma decisão importante que vem sendo adiada ali do governo faz a bolsa entrar em uma alta tremenda, né? Então, assim, todos esses detalhes fazem o preço de um ativo se movimentar. Aqui a gente está falando de dólar, mas eu poderia estar falando do ouro, que eu já comentei aqui, sobre o que movimenta, o que faz o ouro é, se movimentar legal. Vamos Bom, pesquisar juntos existem aqui. aí, ó, tô vendo aqui no investing.com, existem duas forças técnicas principais em atuação, aí ele vai falando aqui, ó, sobre decisões do Fed e tal, para movimentar o ouro, hein? Tá falando de ouro. E a outra força é a oferta maior do que a demanda. Lembra que eu falei sobre a escassez, o que tem sido minerado, oferta e demanda. Perceba que o contrato, ó, ele vai falar aqui agora de força relativa, médio momento. Cadê a parte que ele fala de metais aqui? Eu li isso aqui agora. É, ó, aqui, ó, pode acabar gerando uma recessão no país. Tá. Nesse cenário, o metal precioso serve de proteção contra a inflação. Bom, achei o que eu queria falar. Quando o Fed toma uma decisão lá nos Estados Unidos, o Banco Central, e o investidor ele percebe que aquela decisão pode afetar a carteira dele de investimentos, ele fala: opa, eu vou investir no cenário em que o metal precioso serve de proteção contra a inflação. Quem já ouviu falar que o ouro se desvalorizou absurdamente em 5 anos? Eu nunca ouvi falar, é só você olhar o gráfico do ouro com o passar dos anos, né? A gente pode até olhar. Vamos olhar aqui. Bom, vamos colocar aqui em um mês, né? E não sei se vai dar, o mercado está fechado. Geralmente o MetaTrader dá umas travadas quando ele está assim. Mas, ó, vou tentar destravar aqui, colocar em uma semana. Vamos ver se uma semana a gente consegue ver. Ó, a gente vem lá de 2001, ó, subindo absurdamente. 2011, aí veio aqui, ó, uma lateralização, né? Queda com a lateralização ali entre 2010 e 2015. 2016 começou a subir, ó. Então, o investidor ele pensa a longo prazo, então ele não vai olhar para só esse cenário aqui de 2011 até 2014, uns 12, 3 anos. Caiu e lateralizou, subiu de novo, ó, subiu de novo. E a tendência é o que nos próximos anos, no passar dos anos, subir cada vez mais, né? Então, o olhar do investidor ele é a longo prazo e o que movimenta o preço de um ativo são aí decisões de governo, notícias, falas de alguns governantes, né, que às vezes fala pontualmente, até mesmo para subir um ativo. A gente vê aí, por exemplo, ações de empresas. O presidente da empresa dá uma declaração e fala sobre o projeto que eles têm para o ano seguinte, fala sobre o balancete, sobre os investimentos, tentando ali convencer o investidor de que a empresa está trabalhando cada vez mais para gerar valores, gerar riquezas, e aí, consequentemente, se essa fala for positiva, pessoas vão aportar na empresa, vão comprar ações daquela empresa e o valor dela vai subir. Né? Ao mesmo tempo, se ele faz uma besteira, fala uma besteira,
flagrado batendo um carro e fugindo da cena do acidente, as ações daquela empresa despencam. Poxa, ele é o CEO da empresa e olha o que ele fez, sai aquela matéria no jornal, enfim, e despenca. Então, todas as ações, né, das pessoas, todas as atitudes impulsionam o preço de um ativo, seja um ativo de uma empresa, ação de uma empresa, seja o valor do dólar, que é decidido ali de acordo com muitas variáveis do governo, seja o preço do câmbio, né, de moedas, enfim, tudo isso é o que faz o preço se movimentar. Eu vou falar um pouco para vocês sobre, deixa eu limpar isso daqui, preço e é, preço e valor, né? Quem sabe essa diferença, né? Vamos colocar aqui preço, colocar primeiro valor, valor e preço. O que que é a diferença entre isso, tá? E ao mesmo tempo eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma correlação aqui de investidor, especulador, que é o trader, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. O que que é a diferença entre valor e preço? Qual é essa diferença, né? Você observa que o investidor, aquele cara que investe, ele compra ativos a longo prazo, ele compra pensando em 5, 6 anos para frente, ele sempre vai olhar o valor. O que que é o valor? O valor é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, né? Se você vai comprar uma casa, né? Você está olhando, você como investidor está comprando uma casa, né? Como investidor, olhando essa casa, você vai olhar todo o valor que ela tem. Como assim o valor? Todo o valor que ela tem, por exemplo, se ela é próxima de uma estação de metrô, se ela é próxima a centros comerciais, se essa casa ela é próxima de escolas, hospitais, né? Tudo que tiver agregado a essa casa, aos arredores, tudo que tiver dentro dessa casa, na estrutura, que agregar valor a ela, o investidor ele vai olhar, ele vai notar cada item de valor, cada detalhe, tá? Já o especulador, né, falando de nós aí, traders, especuladores, eu também sou investidor, tá? Mas a gente observa o preço do ativo, né? A gente observa o preço ali, porque você pensa em comprar barato para vender caro, né? Você pensa em ganhar dinheiro com aquela negociação. Então, o que vai fazer todo sentido para você não é o valor que está agregado, não é o valor intrínseco ali daquele bem. Vai fazer sentido para o especulador, para o trader, é o preço, né? Se está barato. Não interessa se está perto de escola, se está perto da boca de fumo, a casa, se ela está toda detonada, se o piso dela está um lixo, se ela está suja, não interessa, está barato. Está barato, está barato. Tá barato, é uma herança, o pessoal tá vendendo barato, a casa tá toda detonada, ele quer comprar barato para vender caro, entendeu? Então, preço ele vai ali só para a questão de comprar barato, né? Ele vai olhar ali o especulador só para o preço, só para ganhar com aquela negociação. Já o investidor ele vai olhar o valor daquele bem, né? Às vezes ele está pagando ali e muita gente vai olhar e falar, poxa, está muito caro, só que ele está olhando muito além disso. Ele está pensando daqui a 5, 6 anos, aquele imóvel se valorizando, aquele bem se valorizando, enfim. E isso vale para tudo. Eu dei o exemplo aqui de uma casa, mas a gente pode falar do petróleo, né? A gente pode falar para o investidor, por exemplo, que ele investe em ouro, que é uma commodity, né? O ouro ele é uma commodity, é uma matéria-prima, né? O ouro, ao longo dos anos, ele só se valoriza, né? Guerras, pandemias e o ouro ele valoriza porque ele é um seguro de carteira, né? Então pensa bem, o investidor buy holder, aquele que pensa a longo prazo, investe muito, faz muito seguro de carteira, investe muito, aloca muito investimento em ouro, né? Mas ele está pensando não naquele ano, naquele próximo ano, ele está pensando daqui a 10 anos, né? O quanto esse bem, essa commodity não vai se valorizar, cada vez se tornando mais escasso o ouro, né? Aí que é minerado. Então, enfim, tudo isso é observado pelo investidor. Ele olha valor, tá? Ele não olha somente o preço. Já o trader ou o especulador, não. Ele olha o preço. Tá barato? Vou comprar. Quando valorizar, eu vendo, né? Agora, não tá barato? Opa, não é momento dele entrar aí comprado, né, nessa operação. Então, essa é a grande diferença aí. Bom, turma, então agora que vocês já sabem como que funciona a movimentação gráfica, como que ele forma essas figuras, aumenta
aumenta aqui o valor, né, a uma alta do dólar, aqui vem uma baixa, correção, né, que a gente fala correção, subiu, onda de Elliott, né, aqui a onda de Elliott, aqui ó, perna de alta, opa, puxei errado, perna de baixa, que é a correção, aí vem a terceira perna de alta, olha que legal. E assim vai. Então, o preço ele se movimenta dessa forma, através desses pushes que eu falei para vocês. Essa foi a nossa aula, simples, porém objetiva. Espero ter agregado aí com vocês e já já a gente vai falar mais sobre análise de candles e análise gráfica. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.